E ontem o candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, em uma tentativa de rebater a crítica de Bolsonaro sobre o analfabetismo, fala trava-língua, analfabetismo no Nordeste, acabou se colocando em uma tremenda de uma saia justa. Durante o discurso, o petista admitiu que, em 16 anos de poder, nunca fez nada pela educação do país. Temos o vídeo? O meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação. Léo, como é que o Lula vai sair dessa saia justa? Não, eu quero saber como que o Bolsonaro vai ser dessa saia justa, né? Inclusive, ontem à noite, no Opinião, eu falei a respeito disso e é algo extremamente lamentável, né? Eu pedi desculpas, né? Não em nome da emissora, mas em nome do comentarista Leonardo Grandini, da casa, a todos os nordestinos e nordestinas por esse absurdo proferido por Jair Bolsonaro. Vocês sabem Não, mas pera, qual é a principal região? A fala. Não, calma aí. Você tá mudando a fala. Não, mas vocês vão falar Ele do Lula. falou do analfabetismo. Calma aí. Já foi nossa pauta. Calma aí. Vou esperar que seja um preâmbulo. Não, é um preâmbulo. E eu chegarei a falar do Lula. Considerar como preâmbulo. E eu chegarei a falar do Lula. Porque Jair Bolsonaro disse um absurdo a respeito dos nordestinos, os tratando como idiotas, como analfabetos, como imbecis, sendo que o Nordeste é a principal região que mais produz medalhas olímpicas, tem índices de educação assim muito elevados. Agora, é fundamental dizer o seguinte, o presidente Lula, ele está correto nessa fala, ao dizer que, realmente, o analfabetismo no Brasil, especialmente no Nordeste, está muito ligado a boicotes por parte de setores que não se interessam com a educação para o nosso povo, que não se interessam que os nossos trabalhadores se desenvolvam enquanto cidadãos, enquanto eleitores, enquanto profissionais. E deixa eu te perguntar, então, se ele, em 8 anos como presidente, 14 anos como capo dei tutti-capi, sim, né? Dilma Rousseff. Se ele não conseguiu fazer isso em 14 anos, você acha que ele consegue em 4? Não, fez o possível, né? Fez o possível. Basta ver diversos índices, né? O Brasil nunca teve tantos investimentos em educação quanto no governo do PT. Royalties da Petrobras, né? E aí também mais uma importância da nossa Petrobras ser pública. Sociedade de economia mista, né? Mas é importante porque esses royalties vão para a educação, vão para a saúde. Então, o pouco então que o foi Lula feito... errou na fala, não, né? Ele tropeçou ali. Não, o pouco que foi feito... Não é que ele errou, né? Eles já teve uma série de restrições. Uma série de restrições por parte de setores rentistas da elite financeira brasileira que não se interessam com o desenvolvimento do nosso povo, especialmente do Nordeste. E aí, na contramão, vem Jair Messias Bolsonaro dizer que o nosso Nordeste é recheado de pessoas completamente imbecis e que não sabem votar. Vamos lá, Leonardo, você tá mentindo, cara. Não vamos começar, a gente vai começar a lidar com fatos ou a gente vai começar a explanar mentiras, né? Não dá muita mentira, entendeu? A gente não tem, é difícil. Mas vamos lá, Bolsonaro não falou isso. Ele constatou que sim, no Nordeste há o maior índice de analfabetismo do Brasil. Isso é uma constatação, não é um julgamento, ele não usou nenhum linguajar, ele não chamou ninguém de idiota, nada desse tipo. Ele constatou isso, simplesmente isso. Quando você fala que o PT foi o maior investidor de educação no Nordeste, você tem razão. Só que sabe o que aconteceu? O Haddad investiu 137 bilhões de reais em educação e, ao mesmo tempo, a gente teve o nosso índice de educação caindo para 57º lugar no PISA. E em relação à América Latina, no governo PT, a gente ficou em antepenúltimo lugar no ranking da educação na América Latina, só na frente da Venezuela e Cuba. Ou seja, investimento em educação não pressupõe qualidade de educação. Hoje, tudo que o PT fez foi entuchar dinheiro, criar um monte de organizações
ações acessórias ao Ministério da Educação para que a máquina inflasse e para que ela fosse um dos modos de desvio de dinheiro, de verba pública e de corrupção. Então, muito cuidado com esse tipo de afirmação, muito cuidado com o que vocês ouvem. Sim, houve muito investimento, houve desvio público para a educação, só que isso pressupõe uma péssima educação. Hoje, o Enzo está lá na escola há 10 anos, cresceu no governo PT, né, na escola durante o governo PT, para falar ELO e ELCS, né? Então, essa é a educação que o PT deixou para a gente. Gente, olha, vamos voltar aqui ao foco da questão. Nós não estamos discutindo números, nós estamos discutindo um discurso, tá? Um discurso. Cris, quando o Lula fala isso, que nenhum governo se preocupou com a educação, ele está dizendo algo do tipo: quando digo que deixei de te amar é porque te amo. Excelente, Pavinato, é mais ou menos por aí. O ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, eles são políticos extremamente populares e, por vezes, eles fazem discursos cheios de hipérboles e cheios de afirmações miraculosas e que, na prática, muitas vezes não são bem aí e faz parte do jogo. O ex-presidente Lula passou os seus 8 anos de governo cunhando e reprogramando todas as vezes em suas falas aquela famosa frase: nunca antes na história desse país. Né? Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, muitas vezes, ele trata falando mal dos poderosos, falando mal disso, daquilo, mas ele está há 4 anos no poder. Né? Na verdade, a gente também tem que tirar um pouco o foco dessas falas realmente espetaculosas dos candidatos e entender a gênese do que eles estão colocando. E aí, no caso do presidente Lula, ele está querendo se aproveitar dessa crítica que tem sido feita, aliás, uma crítica muito injusta, muito incorreta, né? E nesse ponto vale a defesa e o respeito de todos nós, ao povo nordestino, mas ele quis se aproveitar do momento politicamente e aproveitou, criou esse cenário, mas ele acabou sendo pego na fala e acabou criando uma fala que foi contrária a ele. Então, mas eu entendo que isso daí realmente é uma característica dos dois, tanto de Lula como de Bolsonaro. Bissoli, quem fala demais dá bom dia para cavalo? Dá bom dia para todo mundo, Pavinato. Na verdade, esse é o problema dos discursos populistas. Eles esquecem do histórico, eles esquecem que já passaram por lá. Na verdade, o Lula vem escondendo a Dilma, né? É como se o governo Dilma já quase nunca tivesse existido. Esse é um ponto que começa desde o início da campanha, na famosa entrevista lá do Jornal Nacional, e agora ele esquece do próprio governo. Fazer uma conta rápida aqui, né? O início do mandato do presidente Lula começou lá em 2003, e contando os governos do PT que terminaram em 2015, com o impeachment, o afastamento para depois início do processo de impeachment da presidente Dilma, você tem 12 anos. Fazendo uma conta rápida na soma do ensino básico no país, que vai do 1º ao 9º ano, e mais o ensino médio, que vai do 1º ao 3º, nós temos exatamente 12 anos. Então, os governos petistas que hoje criticam o ensino nos últimos anos tiveram exatamente um ciclo de ensino básico e de ensino médio para formar uma população que hoje poderia estar disputando vagas nos vestibulares sem cotas, apenas com a qualidade de ensino que teria lhe sido dada pelos governos petistas. Mas aí o ato falho lhe entrega. Os governos petistas podem ter os seus méritos de dizer que fizeram políticas sociais efetivas, mas não políticas de educação. E a pergunta que eu faço é: será que porque a política assistencialista gera dependência, e essa é mais interessante, do que a política educacional, que gera a possibilidade de raciocínio e traria hoje eleitores questionando tudo que ele fala que os governos fez? Então eu acho que nós temos um ponto muito interessante aí. O ato falho talvez traga a gênese da política petista: criar políticas públicas de assistencialismo, criando dependência, e não aquelas que geram reflexão e conteúdo crítico nos cidadãos para que possam questionar os governos que fizeram.